Hoje é quarta, 17 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Palmeiras. Hoje, 21 horas e 30 minutos, o estádio Newton Santos, casa muito cheia, Glorioso versus Alviverde, jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Uma partida contra uma das equipes mais difíceis do futebol brasileiro, mas hoje nós estamos com um time competitivo e é um jogo que será muito interessante logo mais no Newton. Todas as informações de Botafogo e Palmeiras nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco. E você pode entrar na Parimatch e palpitar nessa partida entre Botafogo e Palmeiras. É uma dica que eu dou pra vocês. De repente você faz ali a casadinha do jogo do Botafogo com outras partidas, sempre com responsabilidade, tendo mais de 18 anos, não é renda extra, é apenas uma diversão. Ali, coloca R$5, R$10 e vai brincando com esse valor, porque se você perder, não vai te atrapalhar em nada. E se você ganhar, de repente, pode comprar um lanche no final do dia. A Parimatch é parceira do canal do TF, é parceira do Botafogo. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês poderem entrar, poderem fazer o cadastro. Se utilizarem o meu cupom, que é o SORTE, podem ganhar até R$1.500 em bônus. Isso mesmo. Entre agora, link aqui no primeiro comentário. Façam cadastro, galera. Esse vídeo aqui, sei lá, vamos ter quantas visualizações? Umas 10 mil. Então, se 100 pessoas fizeram o cadastro, a Parimatch agradece bastante. Link no primeiro comentário. Faça o cadastro, galera. Hoje, às 21 horas e 30 minutos, no estádio Newton Santos, o jogo que será transmitido pela Rede Globo para boa parte do Brasil e pelo Premier para todo o país, Botafogo e Palmeiras. Jogo do primeiro contra o segundo colocado. A diferença das duas equipes na tábua de classificação está no saldo de gols. Se o Botafogo vencer essa peleja, pode se garantir por pelo menos mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. É a famosa partida de 6 pontos. Quando você enfrenta um adversário direto, você tem que vencer. Eu não entro nessa de ser um clima de vingança, de ser um clima de revanche. Não, é um jogo importante dentro do Campeonato Brasileiro e que eu quero vencer como todos nós queremos vencer, já que tem uma importância de ser um confronto direto pela liderança da competição. E nada melhor do que você conseguir seu êxito e atrapalhar um rival direto. O técnico Arthur Jorge terá duas novidades a princípio no banco de reservas: o volante Alan e o atacante Igor Jesus. A tendência é que ambos estejam à disposição do técnico para a segunda etapa. São jogadores que estão ali há pelo menos 15 dias trabalhando com o técnico Glorioso e vamos ver como esses dois renderão se eles tiverem a sua oportunidade. O Botafogo ainda não divulgou os relacionados. Você tem a dúvida se o cuiabano vai ou não para a partida. A tendência é que não vá para o jogo de hoje. Você deve ter um time mais ou menos formado com John, Damian Soares, a zaga. Aí fica a dúvida, né, se jogará Bastos com Alexander Barbosa ou Bastos com o Lucas Halter. Na lateral esquerda, Marçal. Meio campo, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique. Na beirada esquerda fica outra dúvida. Será que ele vai de Savarino ou Júnior Santos pelo aquele setor? Dentro do Noite Alvinegra de ontem, eu dei minha opinião sobre o Júnior Santos fazendo esse corredor. Assistam o vídeo de ontem à noite, porque ali a explicação está um pouco mais ampla. Mas eu colocaria o Júnior Santos pela esquerda, Savarino flutuando atrás do Tiquinho Soares, que cumpriu suspensão na última partida. O Botafogo tem que ter volume de jogo. Não podemos deixar o Palmeiras respirar. O Léo Dantas vai trazer daqui a pouco novidades em relação à equipe Alviverde, que é um time muito chato. Talvez seja o time mais organizado do nosso futebol a respeito da parte tática. Tá muito tempo com o Abel Ferreira, ele sabe o que faz, é um técnico inteligente e que vai cozinhar o jogo. E nós, torcedores que lotaremos o estádio Newton Santos, temos que ter esta consciência. É uma partida em que a gente tem que ter mental forte. É aquele jogo, se a gente vencer por 1-0 aos 45 do segundo tempo, dane-se. Se a gente tomar um gol e tiver que buscar o resultado, vamos buscar a virada. Se abrirmos 3-4-0, melhor ainda pra gente dar uma taca neles. Mas vai ser um jogo bem interessante no estádio Newton Santos. Tem tudo pra ser uma van-premiere do que acontecerá daqui a um mês no jogo pela Copa Libertadores da América. O Botafogo tem que ter um bom potencial. O Botafogo tem que saber jogar nessa partida e eu tenho certeza que os atletas estão focados para que essa vitória realmente aconteça. Para falar muito sobre a equipe do Palmeiras, chamo o Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Palmeiras, adversário do Botafogo, na noite dessa quarta-feira no Newton Santos. Duelo do líder, o Botafogo, contra o vice-líder, Palmeiras, que tem os mesmos 33 pontos do Fogão e uma campanha idêntica: 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Mudam os critérios de desempate.
Palmeiras marcou 27 gols, tomou 14. Junto com o Botafogo, é quem mais ganhou e quem menos perdeu. Tem ainda a segunda melhor defesa e o quarto melhor ataque. O Palmeiras vive um bom momento, voltou a se acertar, né? Passou por alguns momentos ali de descompasso, muita gente achando que o time estava muito mal, mas mesmo quando não joga bem, o resultado costuma vir. Nas últimas 16 partidas, apenas 2 derrotas. Como visitante, o Palmeiras tem a terceira melhor campanha do Campeonato Brasileiro. E em todo o ano, perdeu apenas 2 jogos dos 18 que fez fora ou do Allianz Parque ou da Arena Barueri. É um time que se apoia muito no coletivo, no trabalho de longo prazo do Abel Ferreira, e mesmo quando não brilha, consegue arrancar os resultados, porque é muito consistente, principalmente no setor defensivo. E aí eu já inicio essa análise tática da defesa do Palmeiras, que tem 8 clean sheets, ou seja, 8 jogos sem sofrer gols em todo o Campeonato Brasileiro. Praticamente metade dos jogos do Palmeiras não é vazado nesse Brasileirão, é uma marca bastante expressiva. Bom, se a gente for destacar defeitos aqui do Palmeiras, mesmo sendo uma defesa muito consistente, obviamente esses problemas existem. Acho que são 3 os principais. O primeiro é que em alguns momentos do jogo, a linha de 4 defensiva do Palmeiras vira uma linha de 3, porque o Piquerez sobe para virar um meia pela esquerda. Em alguns momentos é o Mike quem sobe e o Piquerez segura. Mas na maior parte do tempo quem faz esse movimento é o Piquerez, o uruguaio, pelo lado esquerdo. Em alguns momentos há um descompasso na reorganização desse sistema defensivo de 4 para 3 jogadores. Porque o Mike precisa segurar um pouco mais, ele está mais aberto como lateral, precisa entrar, o zagueiro pela esquerda precisa ter um pouco mais de amplitude para fechar a linha, o zagueiro ali pelo meio em alguns momentos pode ficar perdido. Abre-se um espaço ali nas costas do Piquerez, que tem sido aproveitado em alguns momentos pelos adversários. É algo que o lado direito do Botafogo pode tentar se aproveitar nesse jogo na noite dessa quarta-feira. Outro problema defensivo do Palmeiras é que o time sofre muitos contra-ataques. E acho que isso é reflexo desse posicionamento que acontece em alguns momentos dos 3 zagueiros. Porque os ataques adversários normalmente estão com 3 atacantes. E aí no mano a mano o Palmeiras não consegue levar vantagem. Acho que tem a ver com o fato do Mike ser um pouco mais pesado para a defesa, do Gustavo Gomes, envolve um baita zagueiro também, né? Nem sempre consegue acompanhar o adversário numa saída em velocidade, numa estocada mais rápida. Então é algo também, o contra-ataque, que costuma impor problemas à defesa do Palmeiras. Todos os adversários utilizam essa arma. Só que o Palmeiras é tão consistente que mesmo sofrendo nesse tipo de jogada, nem sempre, sofre os gols que as chances adversárias levam a crer. Mas tem problemas nesse sentido sim. Outra questão importante defensiva do Palmeiras é que o Verdão concede muito espaço ali na intermediária, na entrada da área, para os chutes de fora da área. Para mim isso tem 2 explicações. Primeiro, a consistência defensiva do time, que impede na maioria das vezes a entrada dos adversários dentro da área, tabelando, criando jogadas. É difícil superar essa defesa com a bola no pé. Então você começa a arriscar um pouco mais de média distância, porque sabe que é difícil passar pela linha de defesa. A outra questão é tática, tem a ver com os volantes, que aparecem muito na fase ofensiva, ajudando ali na criação. Então é justamente esse o próximo tópico, a análise do ataque do time do Palmeiras. Começa com o principal fundamento do Verdão, a bola aérea, eu acho que todo mundo já sabe disso. Gomes, Rony, Flaco Lopes, que tem sido um nome importante. Rony é baixinho, mas se posiciona muito bem, né? É chato pra caramba nesse tipo de jogada. Flaco Lopes tem sido importante nessa temporada, era um jogador ali da parte B do elenco, e em 2024 tem sido importante. Palmeiras é o time que mais faz cruzamentos no Campeonato Brasileiro. E não é aquele time que depende do ponta ou do lateral ir ali de fundo para cruzar para quem está na referência. Cruza de qualquer lugar, em qualquer situação, ganhando, perdendo, no sufoco ou não. É claro que no sufoco cruza-se mais, né? Porque está no desespero. Mas mesmo quando está ganhando e quando está bem no jogo, é uma arma muito forte do time do Palmeiras. Então é extremamente importante evitar o cruzamento. Tem que fechar os caras que vão fazer o cruzamento, os pontas, os laterais, o Veiga, os volantes que aparecem. Tem que ficar muito de olho nesse tipo de jogada, porque ela vai aparecer e vai levar perigo para o gol do John. Outro ponto importante, já citei ali na defesa, mas para a gente falar um pouco mais, a chegada dos volantes na fase ofensiva, ajudando muito na articulação e nos chutes de média e longa distância. Richard Rios, ao que tudo indica, né, não vai jogar, está recém voltando da Copa América lá nos Estados Unidos. Aníbal Moreno e Gabriel Menino têm sido a dupla de volantes desse time do Palmeiras. Eles jogam muito próximos da área, com espaço para finalizar e para dar passes. Essa chegada deles abre em alguns momentos um buraco entre a linha de meio campo e a defesa, por isso que eu falei de o Palmeiras conceder o chute para o adversário, mas Palmeiras, ganha esse fundamento com a chegada desses volantes muito próximos da área. O Veiga também tem essa batida muito boa. O Veiga, aliás, é o cara que eu quero destacar também.
camisa 10, sou fã, gosto muito do futebol do Veiga. O Veiga melhorou muito quando o Palmeiras tem a volta do Rony e volta a jogar no 4-3-3 típico. Isso faz com que o Veiga não precise, em alguns momentos, ser ponta, onde ele rende menos, e joga de 10, centralizado, podendo chutar, podendo dar passes decisivos e podendo entrar na área para dar superioridade numérica para o ataque do Palmeiras. O Veiga tem que ser vigiado de perto, pela qualidade que tem, pela visão de jogo e por ser um cara objetivo. É o terceiro jogador com mais finalizações na direção do gol no Campeonato Brasileiro, 3.1 por jogo, segundo o SofaScore. Outra arma muito importante do Palmeiras no ataque, a bola longa, os lançamentos. É o terceiro time no Brasileirão que mais tenta a bola rápida. Isso tem muito a ver, claro, com outro ponto positivo, que são as saídas rápidas pelos pontas. O Rony, pelo lado esquerdo, é um cara muito chato, que cisca, que tem o drible, mas que consegue receber essa bola e ser vertical, partir para dentro da área. Mas o momento, claro, é do ponta do outro lado. O Estevão, o ponta direita, tem o drible para desmontar a defesa, tem essa jogada individual muito forte. É um garoto muito novo, mas de muita personalidade, de muita qualidade, e tem também o chute. Ele joga aberto, vai na velocidade, aí no mano a mano corta o lateral ou o zagueiro, né, seja lá qual for o defensor, e tem o chute de média, de longa distância, de dentro da área. O Estevão é um grande achado do Palmeiras nessa temporada, tem sido um cara muito importante. É o segundo jogador do Brasileirão com mais participação em gols, 9. 5 gols é o artilheiro do Palmeiras no campeonato e 4 assistências. Bom, o Palmeiras está longe de ser um time que dá show, um time que encanta, mas é um time muito objetivo, muito cascudo, campeoníssimo nos últimos anos e sempre dificulta os seus adversários. Mesmo quando está jogando mal, é difícil de perder. E 2 derrotas nos últimos 16 jogos é uma estatística que prova isso. O Palmeiras está longe de ser o time que enche os olhos, mas é a equipe que mais finaliza no Brasileirão, 19,4 chutes por jogo, e o segundo que mais acerta o alvo, 5,7 chutes na direção do gol por partida. É um time objetivo e que é muito chato de se enfrentar. Tem tudo para ser um jogaço na noite dessa quarta-feira. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo, por sua participação. Vai deixar seu like, vai se inscrever no canal. Hoje, caso não aconteça nada de relevante, voltarei apenas às 23 horas e 30 minutos lá do estádio Newton Santos com a nossa live pós-jogo. Se acontecer algum fato relevante, alguma informação que seja importante a gente vir aqui e conversar com vocês, voltarei com conteúdo aqui no canal do TF. Para falar um fato histórico em relação a Botafogo e Palmeiras, chamo Leonardo Memória Alvinegra. Ó, agora chame de Leonardo Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão de Magé. Fala aí, Leozão. Fala, pessoal. Já começa essa participação com uma curiosidade. 3 paraguaios, 3 uruguaios, 2 argentinos, 1 angolano, 1 equatoriano, 1 venezuelano e 1 nicaragüense. Com a recente chegada do Almada, agora o Botafogo bateu o recorde de estrangeiros no elenco em uma temporada, 12 no total. Dito isso, bora para Botafogo e Palmeiras. Sem dúvida o grande jogo da rodada, o grande jogo da temporada até aqui. Temporada longa, mas até aqui é o grande jogo. O confronto entre o Glorioso e o Verdão teve um momento marcante em 1962. Base da seleção bicampeã do mundo, as duas equipes resolveram fazer um amistoso em homenagem à conquista no Chile. No Maracanã, o Botafogo venceu por 1-0 e o Garrincha foi o dono do gol. Falando agora de confrontos oficiais, são 103 ao todo. 30 vitórias do Botafogo, 33 empates e 40 derrotas. Mas bora focar só nos jogos na nossa casa. Newton Santos, Maracanã, Arena da Ilha do Governador, Caio Martins. Jogando em casa, o domínio é totalmente botafoguense. Em 49 jogos, são 21 vitórias, 17 empates e apenas 11 derrotas. Dessas 21 vitórias, e que vem a 22ª, inclusive, destaque para a atuação do Brasileirão de 2011. O Glorioso, liderado por Jefferson e Louco Abreu, venceu o Palmeiras por 3-1. Gols de Herrera logo aos 3 minutos. Gustavo, zagueiro, logo aos 23, também já ampliou o resultado para 2-0. E já no segundo tempo, Michael Suel marcou o terceiro aos 18 minutos, liquidando a fatura. Eles ainda marcaram com o Marcos Assunção aos 46 minutos do segundo tempo, mas não dava tempo de mais nada. O Fogão venceu por 3-1. Em 2016, o placar se repetiu. O mesmo 3-1 teve gols de Neilton 2 vezes e 1 de Camilo. Que em 2024, nesse grande jogo entre duas grandes equipes, se repitam as vitórias de 2011 e 2016. Confiança! Bom jogo para todo mundo.
Valeu. Tamo junto, Leozão. As redes sociais da equipe do canal do TF aqui embaixo na nossa descrição. Vamos vencer, se Deus quiser. Vamos fazer uma boa partida, se Deus quiser. Uma semana que o Botafogo teve entre jogos, então a parte física deve ter sido ajustada pelo técnico Arthur Jorge. Os jogadores não estão cansados e esse ponto talvez seja importantíssimo pra gente. O último jogo que nós tivemos um intervalo muito grande entre partidas foi na data FIFA, em que a gente pega o Fluminense e amassa o Fluminense no estádio Newton Santos. Eu corroboro com um dos pontos que o Léo Dantas falou, né? O Palmeiras dá poucas chances. E se a gente tiver essas chances, a gente não pode perder gols. O Botafogo tem perdido muitos gols e a gente não pode dar essa sopa para o azar. Evitar bolinhas paradas para eles, que é um time que força muito a bola aérea, por isso que eu sou favorável ao Barbosa começar a partida, e assim vai. Jogo difícil, jogo importante, e graças a Deus o Botafogo agora está enfrentando essas equipes olhando no olho, olhando cara a cara. É o que a gente sempre quis, é o que a gente sempre sonhou, e que isso realmente seja algo frequente. Que o Botafogo vença. É o que eu quero, é o que eu torço, e eu tenho certeza que é o que vocês querem também. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus. Repito, se não tivermos nada de relevante, voltarei apenas às 23 horas e 30 minutos com a nossa live pós-jogo. Valeu, galera. Fui, tamo juntos. Fogo neles. Valeu. Fui.